Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nesse nosso exercício espiritual. Muito bom que a gente esteja aqui reunido para pensar sobre esse nosso momento e para pensar sobre nós. Na noite de hoje nós viemos pensar sobre uma das forças mais primárias que atingem a alma humana: o medo. Medo é uma força que vem lá da nossa herança animal, tem uma raiz instintiva muito forte e que merece um estudo da parte da gente, exatamente para que a gente não se restrinja, não se comporte como animais dominados pelo medo. Vamos contar para isso uma história muito conhecida de todos, que foi trazida para nós pelo Samuel. Samuel conta que eram tempos aqueles de guerra e que milhares de soldados invadiam o país. Invadiam o país deles e se postaram no alto de uma colina. Como as guerras eram muito primitivas, eram guerras de armas rudimentares ainda, arco e flecha, lanças, etc., espadas, ficar no alto da colina era a praxe, era o mais recomendado para um exército, porque quando ele atacava com a força de quem descia. O outro exército fez o mesmo. Também se colocou no alto da colina adiante, entre as duas colinas, um vale. Esse era o cenário típico de uma guerra naqueles tempos. Os dois exércitos ficaram se medindo, ambos se enfrentando, mas até certo ponto, porque a atitude básica desse momento, a atitude básica do guerreiro é a coragem. Mas a coragem, antes da guerra, diante da morte, ela também é uma coragem meio que medo. Coragem e medo ficam juntas. E era nessa mescla de coragem e medo, exatamente para ampliar o medo do exército que defendia aquele país, que era Israel, que o maior guerreiro do exército invasor, que eram os filisteus, que é descrito na Bíblia pelo profeta Samuel como tendo 2,90 metros de altura, e que vinha até eles com uma couraça muito imponente e brilhante, que pesava só ela 60 quilos, e armado de lanças, espada, escudo e tudo mais que tinha direito, e do alto da sua força, da sua figura emblemática, lançava um desafio ao exército de Israel: deixemos essa guerra de lado, mandem vocês o seu maior guerreiro para lutar comigo. Quem vencer, o outro será escravo. Imagina a cena, 2,90 metros, armado até os dentes, com uma couraça, uma armadura de 60 quilos, cheio de armas. Qual era o sentimento que ele jogava na cara, que ele incutia, que ele disseminava no exército adversário? Qual era o sentimento? Medo. O seu brado, a sua voz, a sua figura, as suas armas, a sua altura, a sua imponência e a sua fama, porque era um guerreiro muito conhecido por todo o Oriente, que era guerreiro desde a mocidade. Aquilo deixava os judeus simplesmente apavorados.
Por uma semana, todos os dias, ele saía da figura do acampamento do seu exército, do alto do morro, ia até a frente do exército judeu e lançava o seu brado, o seu repto, o seu desafio. E que parece que a cada vez que ele fazia isso, o exército judeu diminuía. Ficava com mais medo, ficava mais preso e mais paralisado, porque o medo prende e paralisa. Por outro lado, a história de Samuel faz uma parada e conta da vida de Jessé. Um pequeno fazendeiro tinha um sítio muito humilde e 8 filhos. 3 deles estavam no acampamento de Israel para lutar contra os filisteus, os 3 mais velhos. E ele destacou o mais novo desses filhos para cuidar da meia dúzia de ovelhas que eles tinham. Naquele dia, Jessé, o pai já bem idoso, chamou o seu filho e falou: vá levar um pouco de comida para os seus irmãos lá na frente de batalha, e leva também uns queijos para o general. E ele pegou a carga dele e foi até lá. Chegando até lá, ele chegou na hora em que o grande guerreiro, conhecido no mundo oriental inteiro, que causava medo só com a sua voz, só com a sua presença, Golias, lançava o desafio a Israel. Destaquem-se, venham até mim, lancem o seu melhor guerreiro para lutar comigo e vamos resolver isso. Quem vencer, submete o adversário, escraviza, ganha a guerra. Aquela altura já tinha passado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 40 dias seguidos que Golias lançava na cara do exército de Israel. Eles estavam petrificados de medo. E Davi começou a perguntar para os soldados: escuta, o que ganha quem enfrentar esse cara? Sabe como é que é, né? Judeu é muito prático. O que ganha? Quem for contra esse cara, o que leva? Né? Aí perguntou para um: ganha isenção de impostos, só isso, né? Já é uma grande coisa. Ganha isenção de impostos para as propriedades, ganha a mão da filha do rei, ganha fortunas. Aí ele ficou em dúvida e ainda perguntou para outro, e perguntou para outro, e perguntou para outro. E viu que a resposta era sempre a mesma e aquilo começou a lhe interessar. E aquele movimento que ele fez, de perguntar para um e perguntar para outro, chegou nos ouvidos do rei de Israel, de Saul. E ele, o rei Saul, mandou chamá-lo. Quando chegou Davi na frente dele, ele viu que era um moleque. Falou assim: como assim? Como assim? Eu vou mandar um moleque para lutar contra o grande Golias? Daí Davi falou assim: eu sou o pastor da minha família, e por 2 vezes o leão já veio comer as nossas ovelhas, e eu enfrentei o leão e matei o leão. E do mesmo jeito que eu matei o leão, que Deus, que o nosso Deus estava comigo e nos protegeu contra o leão, também vai nos proteger contra Golias. Pode me mandar, vou até lá. Davi não tinha exatamente uma, vamos dizer assim, uma fila de candidatos. Estava fraco o negócio. Ele não tinha mais como resolver, e era uma ampla vantagem, ao invés de destruir todo um exército, toda uma cultura, 1 contra 1.
Só que precisava ser né? O cara mas ele não tinha outro e falou assim, tá bom, então eu vou te dar a minha própria armadura, a armadura do rei. E pôs a armadura do rei em Davi. Davi deu uns passos para um lado, uns passos para o outro e falou assim, não dá, não consigo nem me mexer com esse negócio aqui. Ele era um moleque, ele era um pastor, cuidador de ovelhas. E falou assim, não, fica por aí mesmo, vou assim, vou com a minha bolsa. Enquanto foi com a sua bolsa, passou na beira do rio, pegou uma meia dúzia de pedra, daquelas redondas, bitelão, e pôs na bolsa. Tá bom, então vamos lá, né? Chegando na frente de Golias, esse tirou um sarro. Mas então eu sou um cachorro para vocês virem com um cara com um pedaço de pau? Porque é aquele cajado de pastor. Então vocês acham que eu sou o quê para vocês mandarem um moleque armado num pedaço de pau? Você não tem nada melhor aí, não? E aí conta a história que todos nós conhecemos, né? Davi pegou uma tira de tecido, uma funda, colocou a pedra que ele já tinha escolhido, fez um movimento, atirou e, segundo o relato de Samuel, cravou-se na testa. A pedra cravou na testa de Golias. E ele demorou uns segundos para entender, mas já não dava para entender mais nada e caiu ao chão. Davi foi até ele, tirou a própria espada de Golias. Eu imagino com que sacrifício, né? Porque para o molequinho conseguir levantar a espada do gigante Golias, e cravou no Golias, matando. Essa história fala muito do medo, fala muito dos nossos tempos. Nós também, são tempos muito tensos esses nossos. Nós estamos quase que 100% de nós cercados de medo. Que medo? Que medo a gente tem? Medo de quê? Bom, primeiro, quem mais inocula medo na gente é o filósofo José Luiz da Atena. A gente vê aquelas notícias e tem a certeza que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Porque essa é a tese do filósofo. E isso é que está por trás de todas as notícias. Nós acabamos de desligar aquilo e temos a certeza, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E aí de você se tiver que comprar um pão na padaria logo depois. Porque você sai com 35 olhos para tudo quanto é lado. Se puder sair com uma couraça que nem Golias, com espada, com lança. E mesmo assim não vai sair seguro. Essa tese é muito forte. A gente vê o quê? A gente vê notícia de terrorismo, e mesmo sem ter terrorismo no Brasil, a gente se identifica com aquelas pessoas da França que foram até um barzinho, que foram até um restaurante, porque a gente também vai em restaurante e vai em barzinho. De repente explode tudo. Todo mundo morre. Sem aviso, sem nada. Você simplesmente morreu explodido. A segurança pública no Brasil tem 1000 motivos para deixar a gente apreensivo. Nós estamos numa cidade, gente, que quem conhece minimamente política aqui, sabe que o tráfico de drogas é financiador de grande parte das campanhas políticas da cidade de São Vicente. Não tem como ser mais explícito que isso, tá? Todo mundo sabe, mas ninguém comenta. Um dos maiores poderes da cidade de São Vicente, maior financiador de campanha. Cada um tem a sua, né? Porque no Brasil tem empreiteira, a empreiteira, banco, financia tudo. Em São Vicente é isso, né?
Tudo bem, no governo federal, no nível federal e estadual, o tráfico de drogas também é muito forte. Aqui nós temos deputados que foram eleitos, nós temos vários vereadores, e eles são um poder muito grande. Não se iludam. Infelizmente, é uma cidade que tem muita força, se é que isso é força, nesse sentido. Então, quando você vai sabendo dessas coisas, quando você vai vendo a violência pública, o terrorismo, quando você vai vendo, apesar do terrorismo não estar no Brasil, quando você vai vendo as catástrofes naturais, vulcões, furacões, apesar de nós não termos tantos no Brasil, você vai percebendo o grau de fragilidade tua. Você vai percebendo que você é pequeno diante de um mundo ameaçador. Quem não se sente assim? Vocês não se sentem assim? Pequenos. E cada vez que o filósofo, e não tem só o da Atena, é lógico, né? Tem vários. Marcelo Rezende já foi, mas sempre tem um substituto, né? Cada vez que você assiste um programa como esse, é um brado de um gigante te desafiando e falando que você é pequenininho, que você não é nada, que você não tem capacidade, que você vai ser esmagado pela realidade abrupta, caótica e violenta. E esse sentimento é mais do que medo. E muita gente tem se transformado numa grande epidemia de doença mental chamada pânico. É quando o medo deixa de ser pontual, porque medo todo mundo tem de alguma coisa. Existe um monstro, por exemplo, chamado barata. Rato. Monstro. Eu me lembro que eu estudava em Londrina, e a gente tinha uma república mista com 4 meninas num quarto e 3 meninos no outro. E as meninas muito feministas, muito independentes, muito autônomas, muito corajosas, até que... Pois é, quando aparecia isso, as coisas mudavam. Não que a gente fosse muito corajoso também, nojo, a gente também morria de nojo. Mas vai fazer o quê, né? Pelo menos para não ficar muito feio, a gente ia lá e matava. Pelo menos era barata, não era rato. Rato não. Tem umas ratazanas aqui. Então nós estamos sendo confrontados todos os dias pelo gigante que nos apequena, que nos amedronta, que nos transforma em reféns do medo. Síndrome de pânico é quando o medo deixa de ser pontual, como esse que a gente falou, barata ou de alguma situação específica, para você ter um pânico que é crônico. Você tem medo de quase qualquer coisa. Não consegue sair de casa e tem medo até de ficar em casa. As coisas são muito... acaba cronificando, entra dentro da alma da pessoa e domina a mente. Como esse é um processo quase que universal, porque todos nós temos medo, mesmo o maior valentão que você imaginar, ele tem medo, porque segundo a psiquiatria e a psicologia, quem não tem medo de nada é um sério e profundo doente mental. Porque se você não tiver medo, você não atravessa uma rua. Você já viu o cachorro de rua? Tem pouco hoje em dia. Na minha infância tinha mais. Vocês já repararam que praticamente não tem cachorro de rua hoje em dia. Mas cachorro de rua em bairro, você ainda vê. E você vê quando ele chega perto da rua para atravessar, ele para. Olha para um lado, olha para o outro. E atravessa bonitinho. Cachorro de rua que não sabia atravessar a rua já foi, gente. Então os que ficaram sabem atravessar a rua. E ele só sabe atravessar a rua por causa de quê? Do medo. O medo é fundamental para você viver. Sem o medo você não consegue fazer nada. Não consegue dirigir um carro. Se você não... Um cara que não tiver medo de nada dirigindo um carro é um perigo para si mesmo e para todo mundo. Porque ele vai. Ele acelera e vai. O medo, ele é inerente às nossas vidas. A questão é como você lida com esse medo. Como é que você... Quem vai dominar? Como é que você controla a situação? É mais ou menos como um cavalo. Que se você não sabe dirigir, um cavalo não sabe
conduzir um cavalo, quando você e ele tiver fome, você vai para um pasto. Quando você e ele tiverem uma solidão, você vai para uma égua e não vai dar certo. Porque quem está conduzindo quem? Você está conduzindo e delimitando o teu medo ou sendo conduzido, sendo paralisado pelo teu medo? É uma questão muito séria. Que dimensão isso está pegando? Porque nós também somos convidados pela vida simbolizada pelo rei Saul, na nossa história, a nos defender do medo. O que nos defende do medo? Enfrentando o medo. A gente acha que defende o medo com muro alto. Eu acho que precisa ser muito mais velho aqui que nem eu para saber. A minha casa tinha muro dessa altura. Vocês já tiveram muro dessa altura? Eram outros tempos, né? É delícia, é muro baixinho. Quem tem muro baixinho hoje, levanta a mão. Olha, eu estou olhando bem, não vi ninguém levantando a mão. Por quê? Porque segurança é ter muro alto, ter vidro em cima, ter rolo de arame farpado, ter câmera, ter um monte de coisa. É isso que dá segurança pra gente, não é verdade? Será? Todo mundo sabe que a imagem de uma penitenciária é muro alto, cerca de arame em cima, câmera. Você é um criminoso, está detento numa penitenciária, com portes graves, inclusive, não é isso? Será que a gente fica melhor com essas coisas? Será que isso realmente nos dá segurança? Muita gente, a maioria dos brasileiros, quando houve um plebiscito pelo desarmamento, achou que a gente fica mais forte e mais seguro tendo arma em casa, portando armas. Quando, na verdade, a arma é uma ferramenta como outra qualquer. Se você não sabe lidar com uma faca, você corre o risco de se cortar. E a arma de fogo é exatamente isso. Quem não lida com ela direto, primeiro, nem sempre faz a manutenção de uma arma. E uma arma de fogo sem manutenção, mas também não faz a prática do tiro todos os dias. E principalmente não se droga, porque grande parte das pessoas, dos ladrões, antes de fazer um empreendimento qualquer, ele não vende cara limpa. E aí uma pessoa drogada, geralmente jovem, armada, quando é que você vai ter vantagem? Dificilmente. Pergunta para qualquer agente de segurança, você vai saber disso. Bom, intervalo fechado. O que nos dá segurança? Onde está a nossa segurança? Como é que a gente pode enfrentar o nosso medo? Recentemente nós tivemos uma oficina de medo. Todos nós passamos por ela. Vocês repararam nisso? Não repararam? Todos nós passamos por uma oficina de medo. E nem era medo com relação à segurança pública. Era medo de passar fome. Nós todos passamos por um experimento social do medo de passar fome. Vocês repararam? Nossa Senhora! A gente ouve falar dos países que têm uma tradição de sofrimento, como por exemplo o Japão, com terremotos, com vulcões, com tsunamis, e a gente não tem isso até agora. Então para nós foi um primeiro momento, um ensaio interessante. E nós precisamos aproveitar o ensaio. Por que nós precisamos aproveitar esse ensaio? Para entender quem somos nós no momento da crise. E por que nós precisamos entender isso? Porque todos os profetas da transição planetária, não do fim do mundo, porque o maior profeta de todos os tempos chama-se Jesus Cristo, que tem um sermão profético onde ele fala do fim dos tempos. E fim dos tempos não é fim do mundo, é fim de uma era, fim de um ciclo. Como era também do calendário maia, como é também de todos os anúncios, inclusive dos mensageiros espirituais. Nós estamos nesses tempos, no tempo da transição planetária, no fim dos tempos anunciados por Jesus. E todos esses profetas, inclusive Jesus Cristo, falou de terremotos,
falou de guerras e rumores de guerras, e é num momento crítico que você sabe quem é quem. Uma colega minha, perguntaram para ela: escuta, quando você conseguiu abastecer o seu carro, você teve a ideia de colocar meio tanque só pensando que podia não sobrar para a pessoa de trás? Vai, então vamos lá, dá outra chance pra gente. Quem fez isso, levanta a mão. Não é por meio tanque porque tinha pouco dinheiro, isso não vale. Eu estou perguntando quem abasteceu menos, pensando na fila e pensando nas pessoas, nas outras pessoas. Quem fez isso? Eu não abasteci, porque eu não ia precisar do carro para trabalhar, então hoje que eu abasteci para vir aqui, depois da greve. A pessoa que perguntou isso, perguntou porque falou que essa é a recomendação do Japão. A minha mulher já foi para o Japão por todo esse intercâmbio da cidade de São Vicente de Narra. E lá eles têm todo um protocolo do que fazer quando treme a terra. Porque lá treme a terra quase todo dia. É uma coisa assim, dá uma tremidinha. Não estou falando de grandes terremotos, mas dá uma tremidinha quase todo dia. Então eles já sabem que aonde você deve ir, o teu protocolo todo. E um dos protocolos é com relação ao abastecimento, porque toda crise dá um problema de abastecimento. E ali eles falam: não acumule, porque um dos problemas da crise é que quando todo mundo acha que vai faltar, o que acontece? Falta. Porque todo mundo pega mais do que o necessário. E todo mundo pegando mais do que o necessário, não tem jeito, falta. Esse comportamento de pânico coletivo aumenta muito o problema nas crises. E isso é muito interessante nós aprendermos, porque nós não temos uma tradição de sofrimento. E como a transição planetária pensou em tragédias, pensou em terremotos, pensou em grandes dificuldades, nós precisamos aprender com isso, gente. E por quê? Por que vocês acham que, pela confluência de tantas profecias, nós na transição planetária somos marcados pelas grandes dores coletivas? Por que vocês acham isso? Porque aquilo que a gente já falou. A dor coletiva, a crise, a tragédia revela quem é quem. Eu nunca me esqueço das notícias da chuvas em Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro, e que desbarrancou parte da serra e levou várias casas. E que a Defesa Civil percebeu que muita gente estava indo para os lugares onde se amontoavam os restos, os escombros, para ver se tinha uma joia, um dinheirinho, uma coisa de valor, para poder juntar. Diz que tinha gente com alicate, porque tem morto que morre com dente de ouro. Aí eles tiveram que fazer o quê? Gastaram um monte de recursos para pôr os escombros num caminhão, alugaram um galpão e colocaram tudo lá, com um exército para cuidar. Só não contaram para o exército que eles tinham instalado câmera. E aí aconteceu o que vocês já deduziram, que as câmeras captaram soldados fazendo o mesmo que os abutres tinham ido fazer nos escombros. Também os soldados estavam ciscando, vamos chamar assim, as coisas de valor nos escombros. Quem é você? Como você age numa crise? De uma maneira geral, a gente pode falar que uma crise paralisa uma certa quantidade de pessoas. As pessoas ficam paralisadas de medo e não conseguem tomar praticamente atitude nenhuma. Essa é uma alternativa que isso pode revelar quem é você numa crise. Quem sai de casa, quem faz alguma coisa, pode se revelar com dois papéis. Esses abutres, esses urubus que vão ciscar na destruição para levar uma vantagem, para aumentar o preço das coisas, para roubar combustível de carro, para depois vender. Tudo isso que a gente viu. Brigar, imposto para levar vantagem. Porque sempre tem gente que quer ganhar mais, dar um jeitinho.
arrancar dente de ouro. Outras pessoas, infelizmente não dá pra gente falar quantos por cento são um, quantos por cento são outro, saem de casa pensando em ajudar alguém, e aí aparecem os heróis. Isso é muito bonito de ver. Tem pessoas que saem de casa para ajudar os outros. Quem é você? A gente já perguntou aqui, não encontrou ninguém que pensasse coletivamente. E a gente está no ensaio, e no ensaio é fundamental para todo mundo que quer se preparar. Porque é no treinamento que o jogador de futebol imagina, simula as situações de jogo para poder ter boas respostas durante o jogo. E assim a bailarina, e assim o estudante num curso profissionalizante, na faculdade, etc. Nós estamos nas últimas fases do treinamento e precisamos perceber o que aconteceu no Brasil. Além de xingar fulano e cicrano, porque eu não vou entrar na questão política, porque todo mundo tem alguém para xingar, né? Se fosse fazer malhação de Judas com as pessoas em si, eu não sei se ia ter alguém para bater no Judas, porque é tanta gente ruim. Bom, deixa pra lá. Então, nós precisamos olhar, aproveitar essa situação que aconteceu no Brasil, para olhar e admirar e perscrutar e estudar o nosso medo. Como é que nós agimos? O que o medo fez com você? Fez com que você fosse mais cuidadoso, fosse mais zeloso com você, com a sua família, com seus amigos e com a coletividade? Então o medo te ajudou e você se transformou numa pessoa melhor, que fez do medo uma possibilidade de atuar melhor, ser um cidadão melhor e ser um cristão melhor, pensando na coletividade. Se você foi isso, você não levantou a mão por humildade. E aí ficou mais bonito ainda, parabéns para você. Se você não chegou a isso, vamos tentar pensar quem somos nós de verdade. Porque todos nós achamos que nós somos do bem, não é verdade? Do mal é a cunhada, a sogra, o Temer. Tem um monte de gente que é do mal, menos a gente é do bem. Será? Será? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus. Porque não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é que a gente haja para o bem, a gente haja para a justiça, a gente haja para tudo que é do bem coletivo. Porque o bem individual, e isso o instrutor Sanzio revelou para André Luiz no livro Ação e Reação, quem pensa no bem só seu, está fazendo mal. Isso é uma revelação extremamente interessante. O estuprador, ele só quer o bem, gente. O estuprador é uma pessoa que só quer o bem. O bem de quem? Dele. O corrupto, ele só quer o bem, gente. Ele é uma pessoa que... Um corrupto é uma pessoa que só quer o bem. Dele, da sua família. Todos nós só queremos o bem. Quando você vai para a Santa Casa, 800, 700 pessoas doentes, você vai na capela e faz uma oração só para o seu doente, você também está querendo bem. Quando vai ter o Enem e você faz uma oração só para o seu filho ou para o seu neto, você também só está querendo bem. De quem? Será que nós realmente somos pessoas do bem? Para você, segundo o Altíssimo Instrutor, em total consonância com o livro dos Espíritos e os luminares que nos falaram, quem quer o bem, quem é do bem, quem faz o bem para quem? Para todos. E quando a gente fez as perguntas aqui, se teve alguém mais humilde que não quis se anunciar, parabéns, mas há a hipótese de nós não termos percebido que nós estamos pensando no coletivo, que nós não estamos ainda pensando no bem-estar de todos, que a crise às vezes nos revela a todos agentes do medo instintivo, daquele medo animal, que você briga no supermercado
pelo cacho de banana, você briga no posto de gasolina, você briga para, se fosse o caso da água, não sei se teve isso. Os noticiários foram todos, infelizmente, muito reveladores da alma do brasileiro. A gente pode olhar nisso tudo um problema pontual que não vai se repetir. Mas Jesus nos revelou o momento e os valores da separação que ele está promovendo entre os bons e os maus, que numa das passagens ele chamou de bodes e de ovelhas. E eu vou repetir essa passagem aqui para nossa reflexão. Diz Jesus: no fim dos tempos, o Filho do Homem sentará no seu trono à frente das nações e separará os bodes e as ovelhas. Os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E quando tiver feito essa separação e dito que as ovelhas, que são muito mais mansas e obedientes, e que é o símbolo, o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro do mundo, tem como símbolo as ovelhas para falar quem é da paz, quem é obediente, fala para eles assim: vocês são herdeiros da terra, vocês serão os contemplados do reino de Deus. E fala para os bodes, que são mais ariscos, que são, se você der uma chance, eles, né? Sabe que é um bicho mais traiçoeiro até em muitas situações, não por maldade, mas porque é do temperamento dele. Ele falou assim: vocês irão para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E os dois grupos perguntaram assim para Jesus, segundo ele mesmo: mas mestre, por que nós vamos para as trevas exteriores e por que nós somos os escolhidos? E aí Jesus falou para eles nessa passagem, e falou para quem? Para todos nós. Porque eu tive fome, disse Jesus, eu tive sede, eu tive hospitalizado e tive preso, e vocês me deram de comer, me deram de beber, me foram visitar, ou me ignoraram, não me deram de comer, não me deram de beber, não me foram visitar nem no hospital nem na cadeia. É isso que diz o mestre, para separar quem fica na terra regenerada, para aquele que vai para um outro planeta muito mais primitivo, passar de novo por todo o processo de evolução que a terra já passou e que ele vai viver novamente. Não é o inferno, não é uma punição para a eternidade, como a teologia vem ensinando a gente. É apenas um reinício, como o aluno que repetia de ano tinha que passar pelas lições todas novamente. Vocês não sabem disso? Então todo mundo repetiu de ano? Não pode falar que sabe, vocês falam que eu ouvi falar. Nós estamos na prova final do ano, nós estamos na aula de recuperação, e a gente precisa pensar na nossa atitude. Se nós temos problemas de abastecimento, temos problemas de situações as mais variadas, que dirá a população de rua? Que dirá o pobre? Que dirá as pessoas mais que não contam com uma família, que a gente sabe que a nossa família dá um jeitinho, troca uma solidariedade? Como agem essas pessoas? Como se defendem essas pessoas? Quem pensou nos pobres que já viviam no limite com uma crise de desabastecimento? Nós estamos sendo testados. E quando foi perguntado para Jesus, quando foi que o Senhor teve fome, o Senhor teve sede, o Senhor teve preso, o Senhor teve em hospital, ele disse: a cada vez que vocês deram de comer, deram de beber ou foram visitar um dos pequeninos do mundo, foi a mim que vocês acolheram. É esse o caminho, é esse o critério, está claramente colocado, não por nós que não temos autoridade nenhuma e que estamos perseguindo, como vocês, a melhor atitude, a obediência à consciência. Mas é isso que foi anunciado por Jesus Cristo. Que ninguém passe pela transição sem dizer, ou dizendo: eu não fui avisado, eu não sabia, eu não tinha noção do que estava em jogo.
Nós sabemos, nós já lemos, nós já estudamos e hoje fomos relembrados. Muito boa noite a todos.